Nesse vídeo, eu vou mostrar passo a passo todas as técnicas e preparações que eu usei para criar essa sobremesa empratada. Ela é composta por um picolé de morango e limão, mousse de limão e uma areia doce. Eu fui buscar inspiração num dia de praia no verão, quando eu era criança. Fui buscar não, a inspiração que veio e me arrastou para o passado. Isso acontece às vezes, eu tô tão atolado de problemas do dia a dia, coisa para resolver, trabalho, questões pessoais, que minha mente meio que desiste do presente e vai buscar algum conforto lá atrás. Eu cresci numa cidade litorânea no interior do Rio, e domingo de sol era sinônimo de praia. Quando eu era bem pequeno, quem me levava era minha irmã mais velha. Naquela época, R$ 2 eram suficientes para a passagem de ida e volta e mais 2 geladinhos. Voltando para casa era tomar banho para tirar um monte de areia da sunga dos caixotes que tinha tomado, almoçar o churrasco que meu pai tinha feito, com arroz, farofa, vinagrete da minha mãe. Algumas vezes minha irmã fazia um mousse de limão ou maracujá. Depois disso, era deitar, ver TV o dia todo. É só fechar os olhos que sem muito esforço eu consigo acessar essas imagens de forma bem viva. O barulho do ônibus, o cheiro da comida, o gosto da praia. Foi daí, de um dia desses, que surgiu a ideia desse prato. Ele é composto por um picolé de limão e morango, mousse de limão, farofa doce e mais umas decorações. O picolé tem duas partes mais a cobertura. No meio tem um sorbet de morango e na camada acima, mousse de limão. A cobertura é de chocolate branco. Para ter essas duas camadas, eu usei duas formas de picolé de tamanhos diferentes. Aqui eu estou usando essas de silicone, mas também daria para fazer com aquelas de plástico que ficam em pezinhos. Só tem que lembrar que tem que ser uma maior que a outra. O sorbet é bem simples de fazer. Basta pesar os morangos congelados e açúcar, processar no mixer, processador liquidificador, até ficar no ponto. Em seguida, eu pego a forma menor, posiciono os palitos e coloco uma colher de sorbet em cada cavidade. Aí é só nivelar com a colher ou espátula, limpar, levar para congelar. Agora vamos complicar um pouco. No mousse eu usei uma preparação muito boa, mas é um pouco chata de fazer. É um purê de limão. Eu lavei uns 7 limões, tirei a casca deles, tomando cuidado para não tirar muito da parte branca. Coloquei as cascas para ferver, escorri, troquei água e pus para fazer mais 3 vezes. Isso é para tirar o amargor das cascas. Eu volto com elas para a panela, adiciono 250 gramas de açúcar, mais 250 gramas de água e dessa vez cozinho em fogo baixo, até as cascas ficarem translúcidas. Nesse tempo, eu aproveito para tirar o suco dos limões. Quando as cascas estiverem no ponto, eu tiro do fogo e escorro mais uma vez. A gente vai usar só as cascas, mas isso que sobra é um xarope de limão que pode ser usado de outra forma, para molhar um bolo, fazer um suspiro, um drink. Não joga fora não. Por fim, eu processo as cascas adicionando suco só o suficiente para virar um purê cremoso. Cuidado para não colocar muito. O purê finalizado é puro sabor de limão. Dá para usar em receitas doces e salgadas. Pode congelar ou deixar na geladeira por uma semana. Agora, o mousse em si. Só coloquei todos os ingredientes no processador e bati por 1 minuto e meio. E tem que ser esse tempo todo. Coloco ele imediatamente em um pote e direto para a geladeira. Em meia hora ele firma e fica na consistência ideal para colocar na forma. Fazendo a segunda camada do picolé, eu começo colocando uma colher de mousse na forma grande. Tiro o sorbet de morango congelado da forma menor e encaixo o palito na forma com mousse, com bastante cuidado. Pressiono de leve para o mousse espalhar e preencho com mais mousse o que faltou. Tiro o excesso, nivelo, limpo e volta para o freezer. Vamos lá. Enquanto o picolé endurece, eu vou preparar os outros elementos. Para a farofa ou areia doce, eu começo com a manteiga em temperatura ambiente em um bowl e ligando o forno. Adiciono os outros ingredientes e vou fazendo esse movimento de misturar e esfregar, com delicadeza, até a massa ficar parecendo uma areia. Espalhe na assadeira e forno por 15 minutos. Quando fica pronto, eu dou uma misturada de leve para soltar os torrões maiores. Espero esfriar um pouco e guardo em um pote bem fechado. Resolvi fazer também um gel de morango para dar um pouco de cor no prato, trazer o vermelho do morango que está lá dentro do picolé. Na panela vai morango e açúcar. Deixo no fogo baixo e vou mexendo de vez em quando. Eu só quero que o morango perca o seu suco.
Depois de formar essa calda, eu escorro o morango e guardo para o lanche depois. A calda volta para a panela. Vou polvilhando a mistura de pectina e açúcar, mexendo sempre, para não dar pelota. Ferve por 1 minuto, passo para um pote ou direto para o saco de confeitar. O picolé está quase duro, então vamos fazer a cobertura. Você precisa achar um copo alto, mas que cabe o picolé inteiro. A ideia é que a gente não precise de muita cobertura para evitar desperdício. É só derreter o chocolate branco, a manteiga e depois misturar o corante com o mixer. Para finalizar meu picolé, eu primeiro preparo uma forma que caiba no congelador com plástico filme ou papel manteiga. Tiro os picolés com cuidado, pego pelo cabo e afundo na cobertura. Tiro bem rapidinho para a casca não ficar grossa e balanço por alguns segundos para tirar o excesso. Passo para a forma, polvilho um pouco de farofa e depois que terminar com todos, volto com eles para o congelador. Agora está tudo pronto. Eu escolhi esse prato para servir. Numa metade, eu coloco a mousse. Esse mousse que vai no prato é o mesmo, mas com corante verde. Mesma coisa, junta tudo, bate por 1 minuto e meio, reserva para firmar, depois guarda no saco. Na outra metade, umas 2 colheres da areia. A ideia é parecer areia da praia e o mar, saca? Por cima vai o picolé. Agora, trabalhando rápido para ele não derreter muito, eu pingo algumas gotas do gel e coloco algumas folhas de hortelã ou poês por cima. Eu não queria ter que ensinar a comer essa sobremesa, mas vamos lá. Você pode começar pelo picolé, segurando o palito e chuchando no mousse e farofa. Pode comer com colher, até garfo e faca. Apenas aproveita, seja feliz. Como eu disse no começo, essa sobremesa saiu de dentro de mim, do meu passado, de sentimentos que não necessariamente são diretamente ligados à comida. São memórias de calor, sal, família, amor, que eu me esforcei para transformar em doce. Eu sei que é um prato complexo e eu não espero que você faça tudo. Se quiser reproduzir a risca, tudo bem, vou ficar feliz e torcer para dar tudo certo. Mas faz o seguinte, pega pelo menos alguma parte desse prato que você achou interessante e experimenta fazer. A farofa, o sorbet ou até o gel. E também sinta-se livre para adaptar, brincar com a receita. Melhor, por que você não vai buscar no seu passado o seu dia de verão favorito e parte para a cozinha com essa memória no coração? Tenta transfigurar esse sentimento em comida. Garanto que o resultado vai ser delicioso e divertido para você, principalmente.